Nessa semana, na novela Se Nos Deixam, Sérgio flagra Alice e Martim se abraçando e fica furioso. Você também verá Fernanda e Gonçalo tendo um relacionamento. E não para por aí, Carlota é assaltada e ameaçada. Fique agora com o resumo semanal de Se Nos Deixam, de 7 a 11 de fevereiro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você gosta da novela, deixe o seu gostei. Segunda-feira, 7 de fevereiro. No dia seguinte, Sérgio confessa a Fábio que dormiu com Julieta e que Rebeca não pode saber. Fábio repreende Sérgio por sua atitude. Eva diz a Alice que não entende ela querer cuidar da fundação quando não cuida nem de sua família. Yara apoia a mãe e é contra as ideias da avó. Eva pergunta a Gonçalo o que ele fará agora que expulsaram da universidade. Gonçalo mal responde à avó e a trata com ignorância. No presídio, Paulo se recorda momentos com Yara. O companheiro de cela de Paulo entregou o celular para ele. Paulo agradece. Yara conta a Moisés que se reuniu com Martim, irmão do homem que supostamente Paulo matou. Yara e Greta se conhecem. Greta é responsável por organização de casamentos. Julieta diz a Lalo que arrumou um plano para que acuse Martim, e não ele, de ter divulgado a notícia dela e Sérgio. Na Fundação Carranza, Mercedes avisa Lucas que Alice quer o ver em sua sala. Lucas vai até lá e nem bom dia dá para a senhora. Alice comunica a ele que contratou um contador para ajudá-la a organizar as finanças da fundação. Lucas fica irritado e diz a ela que não confia em sua organização empresarial. Alice diz a Lucas que não quer afetar o trabalho dele, e sim ter uma segunda opinião. Lucas diz que agora é os outros que têm que pagar pelos problemas do casamento dela. Depois, imediatamente Lucas liga para o seu contador e manda ele ir rápido em sua sala, pois podem descobrir tudo. Paulo liga para Yara e diz que conseguiu um celular para falar com ela. Yara fica contente e Paulo diz que gosta de ouvir a voz dela. Ele diz a Yara que o que tranquiliza em tudo aquilo é saber que ela existe. Yara diz que não para de pensar nele. Na emissora, Sérgio pergunta a Martim como foi a reportagem da fundação. Ele responde que foi excelente e que deveriam fazer mais entrevistas na fundação. Alice recebe flores de Sérgio com um cartão se desculpando pelo modo que tratou Gonçalo. Alice manda Mercedes jogar aquelas flores no lixo. Miranda descobre que Culebra está apaixonado por Nicole e vê os dois juntos. Samuel vai à casa de Fernanda e exige a atenção dela. Fernanda diz que é divorciada, independente e livre. Samuel a puxa pelo braço e Fernanda diz que odeia quando ele dá esses sinais de ser violento. O companheiro de Paulo diz a ele que ele está apaixonado pela advogada. Paulo sorri, mas não diz nada. Ariana e Miranda se tornam amigas. Sérgio parabeniza Martim pela reportagem e diz que ficou bem feita. Marcela diz a Alice que Kaique não deixou Luna vir na fundação. Marcela conta a história de sua família para Alice. Ela contou que seu marido, o Touro, foi embora de casa há 1 ano e que Kaique é nervoso com Luna. Marcela diz que o Touro a traía com outra mulher por 5 anos. Alice apoia Marcela. Ariana e Miranda tomam sorvetes. As duas conversam sobre a vida amorosa de Nicole. Ariana conta que Nicole está saindo agora com um rapaz chamado Culebra e que ela gosta dele. Fernanda e Samuel se envolvem. Samuel manda Fernanda ter cuidado e o respeitar. Lucas instala áudios e câmeras de segurança escondida no escritório de Alice para vigiar. Sérgio revela a Julieta que quem divulgou a fofoca sobre o romance dos dois foi Martim Guerra e que todas as redes sociais comentam isso. Julieta sorri. Alice escreve em seu livro dizendo ter medo de fracassar como mãe, assim como fracassou como esposa. Alice liga para Martim e diz que precisa ver urgentemente. Martim aceita e os dois combinam se ver na cafeteria. Julieta, hipócrita, diz a Sérgio que sempre suspeitou que Martim fosse quem divulgou a fofoca sobre eles. Sérgio, tapado, pede perdão à amante por ter desconfiado dela e diz que Martim nunca lhe mostrou confiança. Julieta diz que no mínimo é demitir Martim. Moisés quer ficar com Yara, mas ela inventa desculpas para não se envolver com ele. Quando Gonçalo vai pagar o curso de culinária, seus cartões não passam e a atendente diz que os cartões dele foram cancelados. Gonçalo se surpreende e lembra da ameaça de Sérgio. Alice quer conversar com Miranda, mas ela a ignora.
Moisés e Yara dormiram juntos. Miranda está furiosa por Culebra dar atenção a Nicole e se recusa a atender às suas chamadas. Alice chega ali e pergunta se a filha está falando sozinha. Miranda responde: "Você não respeita minha privacidade." Bate na porta antes de passar. Alice manda ela baixar o seu tom de voz. Miranda joga a comida que a mãe trouxe no chão e se tranca no banheiro. Gonçalo liga para Sérgio e reclama por ele ter bloqueado seus cartões. Gonçalo diz que mesmo com isso, não fará a vontade dele. Sérgio diz para ele buscar um trabalho para poder pagar as suas coisas, pois ele não pagará mais nada. Gonçalo diz que agora entende, já que a amante dele é muito cara e que gasta dinheiro com aquela sem vergonha ao invés da família. No dia seguinte, Paulo e Yara leem um livro juntos e estão na mesma página. Yara diz a Paulo que irá na casa dele regar as plantas. Ele pede que ela não vá, pois o bairro que ele mora é perigoso. Terça-feira, 8 de fevereiro. Mujica está feliz por Paulo estar preso e ser acusado de assassinato. Karina começa a levantar suspeitas. Na cafeteria, Alice e Martim se encontram. Ele pergunta como ela está e ela diz estar bem. Alice diz a Martim que o carro dele está pronto e feito como novo e entrega as chaves. Martim agradece a Alice e diz que gosta de vê-la. Alice diz a Martim que além dos seus problemas com Sérgio, agora está com problemas com seus filhos. Alice diz que no meio desse caos em sua vida, o que deixa bem é escrever, pois se lembra dele. Alice diz a Martim que ele lhe dá paz e tranquilidade. Martim diz que é mais barato que um terapeuta e toca nas mãos de Alice e ela agradece pela confiança. Alice diz que às vezes se sente sozinha e que não sabe se está à altura de seus filhos. Martim diz a Alice que o processo de divórcio é complicado para o casal e para os filhos. Alice diz a Martim que a palavra divórcio para ela se torna um fracasso. Martim diz a ela: não pode pensar que seja um fracasso só dela, pois seria injusto. Ele diz que ela não pode se culpar pelo divórcio e, pelo contrário, ela tem todo o direito do mundo de começar uma nova vida. Alice diz que está confusa. Alice diz a Martim que leu alguns artigos dele e que ele é ótimo jornalista. Miranda vê Culebra e Nicole se beijando. Miranda trata mal a Ariana. Ariana fica ali sem entender nada pelo maltratamento da rebelde. Miranda desmaia e Ariana tenta ajudá-la. Gonçalo vai à casa de Fernanda e desabafa com ela. Miranda é levada para a enfermaria da escola e observam que ela machucou a cabeça alguns dias atrás. Martim diz a Alice que se algum dia ela querer viver uma história de amor, ele é o primeiro da lista. A Alice se surpreende e pede que esqueçam esse assunto e se retira. Fagundes fala a alguém pelo telefone e diz que o Trombeta é o traficante de drogas da região. Um dos cúmplices de Trombeta ouve, ameaça Fagundes com uma arma e rouba o celular. Karina pega os documentos de Paulo e tenta investigar. Ela é flagrada por Gutierrez. Sérgio recebe uma ligação da escola de Miranda, informando que ela desmaiou e não recobra a consciência. A mulher ainda informa Sérgio que Miranda tem uma ferida na cabeça. Gonçalo conta a Fernanda que ele e o seu pai brigaram a golpes. Fernanda pergunta como Alice está. Ele diz que está muito mal. Gonçalo diz a Fernanda que seu pai cancelou seus cartões de crédito e que precisa pagar algumas contas pendentes. Fernanda se oferece para emprestar dinheiro, mas Gonçalo se recusa a aceitar. Gonçalo pede a Fernanda a ajudar a procurar um emprego. Fernanda diz que se alegra por ele querer ser independente. Miranda já acordou e a médica informa que ela tem uma ferida na cabeça e que é grave. Culebra chega à enfermaria com sua mão cortada. Ele quase vê Miranda, mas ela finge desmaio para não ser descoberto. No presídio, Paulo é incomodado por alguns detentos. Eles dizem que foi eles que conseguiram o celular e manda ele conseguir dinheiro para os pagar. Sérgio chega à enfermaria e a médica diz que Miranda tem um hematoma na cabeça. Sérgio pergunta a Miranda quando isso aconteceu e por que ela não disse nada. A médica diz que aquele hematoma deve estar por ali por cerca de 2 dias. A profissional pede que ele leve Miranda para o hospital. Miranda agradece a Ariana por ter a ajudado. A médica diz a Sérgio que tentaram ligar para Alice, mas ela não atendia. Na Fundação Carranza, Mercedes avisa Alice que ligaram da escola da filha dela, informando que aconteceu algo com Miranda. Martim vai almoçar com Carlota e Sofia. No Ministério Público, Fagundes conta a Mujica que roubaram o seu celular na comunidade. Fagundes diz a Mujica que tem uma coisa que não o deixa dormir,
que é o assassinato de Simão. Yara vai à casa de Paulo e alguém a observa. Julieta diz a Tiago que Sérgio está furioso, pois já sabe que Martim foi quem divulgou a notícia que os dois são amantes. Tiago tenta defender o amigo dizendo que ele não tem tempo para fofocas. Martim pergunta a Carlota como ela aprendeu a cozinhar tão bem. Carlota diz, com alguns tutoriais do YouTube. Sofia diz que a comida ficou mais gostosa quando os três almoçaram juntos. Sofia pergunta aos pais o que sente falta um do outro. No hospital, Alice chega desesperada para ver a filha e pergunta como ela está. Miranda diz estar bem. Sérgio pergunta a Alice onde ela estava, pois a escola ligava e ela não atendia. Alice diz que acabou a bateria do seu celular. Sérgio diz a Alice que irão fazer exames na cabeça de Miranda, pois ela tem um hematoma grave. Alice diz que não pode ser. Sérgio, infeliz, diz o que não pode ser é que a filha dela tenha um golpe na cabeça há dias e a mãe nem se tocou. Alice manda ele parar de reclamar. Miranda desmaia. Alice e Sérgio se desesperam e chamam os médicos. Paulo e Yara estão se falando pelo celular quando alguém tapa a boca de Yara. Paulo ouve e se desespera. Yara é sequestrada. Paulo diz ao seu companheiro que alguém fez algo a Yara em sua casa. O companheiro diz que os guardas não poderá fazer nada e que a única coisa que eles farão é tomar o celular dele. Paulo tenta ligar de chamada de vídeo e o sequestrador diz: liberto ela se você se declarar culpado. Se você falar que matou Simão Guerra. No hospital, Sérgio insiste em culpar Alice por causa de Miranda. Alice diz a Sérgio que ela já está cansando e que ele é o menos indicado para exigir algo. O médico informa a Sérgio e a Alice que Miranda está bem e que estão fazendo tomografias. Alice questiona o médico perguntando se foi por conta do golpe da cabeça ou desmaio. O médico responde que não tem certeza, até receber o resultado dos exames. Sofia pergunta aos pais por que não podem voltar a ser marido e mulher. Martim deixa soltar que Carlota tem um caráter forte. Carlota pergunta como assim. Tiago liga para Martim e revela que ele está em todas as redes sociais, que foi ele que divulgou a notícia de Julieta e Sérgio serem amantes. Martim fica chocado e nervoso e diz que como se atrevem a levantar tamanha calúnia. Martim agradece Carlota pelo almoço, dá um beijo em Sofia e vai direto para a emissora. Por telefone, Julieta agradece Lalo por ter espalhado que foi Martim Guerra que divulgou a notícia que ela e Sérgio tinham caso. Ela se coloca à disposição para ajudá-lo no que quiser. Paulo está muito preocupado por Yara. Ele consegue encontrar o número de Moisés e liga para ele, dizendo que Yara está em perigo. Moisés quer saber o porquê ela está em perigo. Paulo diz que Yara estava na sua casa e alguém chegou lá e tapou a boca dela. Moisés sai atrás de Yara. Quarta-feira, 9 de fevereiro. Sérgio diz a Alice que ela é a única responsável pela rebeldia de Gonçalo e péssima saúde de Miranda. Sérgio diz que ela deveria ter ficado sempre vigiando Miranda. Alice diz que sempre está. Ele pergunta então onde ela estava quando ligaram para ela. Eva chega no hospital e Alice descobre que foi Sérgio quem avisou sua mãe. Gonçalo e Fernanda bebem vinho. Gonçalo recebe uma ligação da concessionária de carro, o informando que ele deve devolver o carro em 48 horas. Martim chega à emissora e diz a Tiago que o que lhe preocupa é Alice pensar que foi ele mesmo quem divulgou a notícia de Julieta e Sérgio. Tiago diz a Martim que Julieta diz que Sérgio está furioso com ele. Sofia diz à mãe que ela e seu pai se dão muito bem juntos. Ela diz a Carlota que não sabe o porquê a custa tanto reconhecer que ama Martim. Carlota confessa à filha que segue amando Martim. Sofia diz que seu pai está solteiro e que a mãe tem chance. Carlota diz que não estaria tão segura e fala sobre Karina. Sofia diz que Karina é apenas uma amiga. Na fundação, Lucas pede ao contador que apague os arquivos dos gastos da fundação do ano passado. Luna e Marcela chegam à fundação e Lucas é irônico. Que prazer vê-las. Lucas mente a Luna e Marcela, dizendo que, infelizmente, Alice diz que não há possibilidade da associação pagar os estudos de Luna. Luna diz que Alice havia lhe prometido, mas Lucas diz que talvez no próximo ano ela consiga entrar na escola. Mercedes observa. Eva diz a Sérgio e Alice que nos últimos dias Miranda estava pálida e que não tem se alimentado direito. Sérgio culpa Alice, dizendo que nem disso ela dá conta. Alice e Sérgio discutem. Julieta liga para Sérgio
e ele conta sobre o que houve com Miranda. Ele pede que ela avise a produção que não poderá ir apresentar o programa naquele dia. Julieta diz que avisará e que está indo para a clínica. Sérgio pede que ela não vá para não causar problemas. Julieta diz que queria estar com ele, mas compreende. Martim vai atrás de Julieta e pede a Shirley que os dê licença por um instante. Na casa de Fernando, ela e Gonçalo buscam um emprego para ele. Gonçalo diz a Fernanda que é duro ver como seu pai quer lhe prejudicar. Fernanda diz que Sérgio é um frustrado e queria que ele fosse médico para satisfazer as suas vontades. Fernanda e Gonçalo estão se alcoolizando. Fernanda coloca uma música e os dois dançam juntos. Moisés e seu amigo chegam na casa de Paulo para tentar salvar Yara. No presídio, Paulo está preocupado sem saber notícias de Yara. Furioso por não poder fazer nada, Paulo começa a dar soco na parede da prisão. Os agentes penitenciários chegam ali e o detêm. Martim diz a Julieta que algo lhe diz que ela é responsável por toda aquela fofoca que está circulando. Julieta, cínica, diz que é um descaramento da parte dele vir falar aquilo. Os dois se enfrentam. E Martin diz que é um absurdo lhe culparem por algo que ele não fez. Ele diz que não é só ele quem sabe que ela é amante de Sérgio. Julieta diz que o melhor seria se ele se demitir da emissora. Martim diz que não fará isso, pois se fizesse, estaria dando razão a ela e a todos que o acusam falsamente. Julieta diz que então o melhor seria se ele fosse transferido para uma rede de fofocas, já que é muito especializado nesse assunto. Martim diz que com o que ela acaba de dizer, só confirma que ela foi a responsável pela divulgação da fofoca. Julieta diz que para ela, o que ele pensa ou deixa de pensar não interessa. Martim diz a Julieta que a linguagem corporal dela demonstra que a vida dela está um desastre. Furiosa, Julieta manda Martim sair da sua sala. No Ministério Público, Mujica confronta Karina por mexer em suas coisas. Karina diz que Gutierrez é um fofoqueiro e ela diz que queria revisar as informações de Paulo, pois tem uma hipótese. Mujica fica furioso e é agressivo com Karina e a humilha. Karina pede perdão e Mujica diz que essa foi a última vez que ela se meteu onde não interessa. Ele ameaça que da próxima a demitirá. Martim diz a Fábio que é um absurdo pensar em que ele espalhou fofoca de Sérgio e Julieta. Martim garante que ele provará sua inocência e desmascará o verdadeiro responsável. Fábio diz a Sérgio que ainda não chegou, pois sua filha foi para o hospital. Moisés consegue quebrar o portão da casa de Paulo e entra em sua casa. Ele encontra Yara amordaçada e desacordada. Paulo foi trancado na solitária e sofre. Yara acorda e Moisés lhe explica que Paulo ligou para ele informando que ela estava em perigo em sua casa. Moisés diz a Yara que ela não pode ir a lugares imundos e perigosos como aquele. Yara tem certeza que alguém lhe quer assustar para deixar o caso de Paulo. No hospital, Sérgio, cretino, continua culpando Alice por sua irresponsabilidade. Eva, furiosa, dá um basta em Sérgio. O médico informa a Alice, Sérgio e Eva que o golpe na cabeça de Miranda provocou uma hemorragia interna leve. O médico diz que Miranda ficará uns 2 dias ali para que a observem. Sérgio abraça Alice e ela corresponde. Eva fica radiante. Fernanda e Gonçalo estão bêbados e se beijam. Martin diz a Tiago que a filha mais nova de Sérgio teve uma emergência. Moisés diz a Mujica que drogaram Yara e a amordaçaram. Yara diz a Karina que alguém quer assustar para ela deixar o caso de Paulo. Gutierrez a observa. Miranda quer ir para casa. Alice diz que ela vai ficar uns dias ali. Miranda se chateia. Eva, Alice e Sérgio descobrem que ela fez uma tatuagem. Sérgio fica furioso e culpa Alice por nem isso perceber. Os dois discutem. Martin manda um áudio a Alice dizendo que ela pode contar com ele para tudo. Uma companheira de trabalho de Lorena diz que ela é pouca coisa para Gonçalo e que logo ele irá buscar alguém de seu nível para se relacionar. Lorena responde à invejosa que esperava mais dela e que está vendo muita novela. Fernanda e Gonçalo se envolvem. Moisés diz a Yara que decidiu tirar dela o caso de Paulo Fontes. Sérgio diz a Miranda que quando saírem do hospital vão tirar aquela porcariada de tatuagem do braço dela. Miranda diz que não é uma porcariada, e sim Benito, seu peixe. Sérgio diz a Alice que até nome tem aquela coisa. Alice diz que ele nem sabe quem é Benito, pois não é presente na vida dos filhos. Os dois brigam novamente. Alice sai para fora e Martim chega.
Martim pergunta a Alice como está Miranda. Ela o abraça e diz que tudo ficará bem. Sérgio aparece ali e fraga os dois se abraçando e pergunta o que significa isso. Sérgio pergunta a Martim se ele acha que só porque fez uma entrevista tem direito de ir consolar sua esposa. Martim diz que descobriu que a filha dele estava mal e decidiu ir ver como estava o estado de saúde dela. Alice diz que Martim só foi demonstrar sua solidariedade. Sérgio e Martim se enfrentam. Yara fica furiosa e diz que não pensa em deixar o caso de Paulo. Sérgio reclama por Alice corresponder ao abraço de Martim e a proíbe de dar confiança a Martim. Alice diz que ele não proíbe ela de nada. Sérgio exige respeito. Furiosa, Alice diz: assim como você me respeitou? Ou vai ser tão cínico? Vai comparar esse abraço com o que eu vi na casa de Julieta? Ou melhor, na cama de Julieta? Quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Por telefone, Tiago descobre que Martim foi ao hospital e manda ele ir para a emissora. Fernanda acorda e fica chocada ao ver que ficou com Gonçalo. Ele acorda e Fernanda diz que fizeram uma loucura. Gonçalo diz que aquilo é normal, pois são homem e mulher. Fernanda diz que ele é filho da sua melhor amiga e o faz jurar que jamais contará aquilo a alguém. Eva pergunta a Emiliano se Sérgio segue vendo Julieta. Sem saída, Emiliano confessa que sim. Eva diz que Sérgio é um desgraçado, hipócrita, e que ele será feliz porém com Alice. Yara liga para Paulo, mas quem atende é o amigo dele. Esse amigo explica a Yara que Paulo parecia que ia sofrer um infarto se não soubesse o que aconteceu com ela. Yara pergunta onde está Paulo. O homem responde que o levaram para a Solitária, onde ele ficará sem água e sem comida. Yara pergunta o porquê colocaram lá. Ele diz que Paulo começou a se estressar por não ter notícias dela e começou a dar socos na parede. Yara pergunta se ele sabe quanto tempo Paulo ficará naquela cela. O amigo responde: pode ser por dias, horas ou até semanas. Na Solitária, um guarda leva comida para Paulo e ele pergunta se tem alguma notícia de Yara. O guarda joga a comida no chão e não responde. Gonçalo diz a Fernanda que desfrutou do momento a sós entre eles. Fernanda diz que também se sentiu bem e o elogia. Gonçalo diz que ele é uma mulher de verdade e quase deixou louco e tenta a beijar. Fernanda dá um basta e diz que aquilo nunca aconteceu e que devem guardar só na mente deles. Fernanda diz que não está disposta a perder a amizade de Alice, porém não aguenta e o beija. Julieta quer apresentar o programa sozinha. No hospital, Fábio e Rebeca chegam e perguntam como está Miranda. Alice diz que está estável e agora está dormindo. Depois Alice diz a Rebeca que tudo é sua culpa e que Miranda tinha uma ferida na cabeça e ela nem se deu conta. Rebeca diz à amiga que Sérgio quer manipular ela. Alice diz que Sérgio passou o dia a criticando e colocando sua culpa. Rebeca revela a Alice que Sérgio já não mora mais na sua casa. Alice pergunta se ele foi morar com Julieta. Rebeca diz que não, e sim foi para um hotel. O amigo de Culebra diz que se Enigma não aparecer em 24 horas, terão que arrumar outro garoto para jogar com eles no torneio. Martim conta a Tiago que Sérgio viu ele e Alice se abraçando. Tiago diz que não se surpreende por Sérgio não ter o assassinado ali mesmo. Martim diz que não vê porquê dele fazer isso, se não passava de um simples abraço. Martim diz ao amigo que Sérgio, ao vê-lo, ficou igual uma besta e comenta sobre a possibilidade de se demitir da emissora. Ele diz a Tiago que Julieta está buscando um culpado pelo erro dela. Martim diz que tem certeza que foi Julieta quem divulgou a notícia que ela e Sérgio eram amantes. Martim diz que no meio daquela confusão, algo de bom aconteceu. Ele diz que viu a senhora Alice e que ela ficou feliz ao vê-lo. Tiago percebe que o amigo realmente ama Alice. Moisés quer tirar Yara do caso de Paulo e ela tenta o convencer para não fazer isso. Moisés pergunta a Yara por que ela quer tanto o caso de Paulo. Yara tenta se explicar e pede que ele permita que ela siga só com o caso. Moisés diz que não e que no dia seguinte tirará oficialmente dela o caso de Paulo. Mujica assedia Karina e pergunta o que ela achou da casa de Paulo. Karina diz que melhor ele lhe dizer o que achou. Ele insiste que ela diga e convida para um café. Karina tenta negar e Mujica assedia mais ainda. Miranda diz aos pais que já está muito melhor. Sérgio diz ela desmaiou e vomitou na escola e pergunta se isso é estar muito bem.
Fernanda e Gonçalo chegam ao hospital e visitam Miranda. Alice estranha pela amiga e o filho ter chegado juntos. Os dois mentem dizendo que se encontraram no elevador. Sérgio diz a Fábio que encontrou Martim abraçando Alice no hospital. Fábio diz a Sérgio que Martim não tem nada a ver com fofoca sobre ele e Julieta. Sérgio diz que ele não acredita e diz que fará ele se arrepender. Yara e Moisés chegam ali e perguntam de Miranda. Mujica assedia Karina e pergunta se ela não está casada e se não tem filhos. Karina diz que não, mas diz que não entende o que tem a ver a sua vida privada com o caso de Paulo. Mujica começa a passar a mão nas pernas de Karina e ela fica sem graça. E ele diz a ela que fará ser uma grande policial. Julieta vê Martim em seu setor e pergunta se ele trabalha ali. Ele responde que sim, que as fofocas mal intencionadas não são com ele. Martim diz a Julieta que está seguro que ela conduzirá o programa sozinha muito bem. Julieta diz que esses elogios não o farão acumular ponto com ela. Martim diz que não é dessas pessoas que fazem isso e se diz com sinceridade. Martim diz a Julieta que a primeira vez que ela será a protagonista do programa, pois quando o Sérgio está, apaga todo o brilho dela. Marcela diz a Luna que ano que vem elas conseguirão a bolsa de estudo dela. Kaique diz que Alice é uma velha mentirosa. Luna diz que não e que Alice estava lhe dizendo a verdade. Kaique, que acha que é um valentão, mas não passa de um bobão, diz a Luna que ela voltará a trabalhar e que Marcela ficará em casa, limpando e passando. Sérgio diz a Gonçalo que ele deverá ser homem suficiente para pagar os seus gastos. Gonçalo diz que ele não viverá a vida que ele quer que ele viva, pois seria uma estupidez. Sérgio diz que ele não contará nem com seu apoio, nem com seu dinheiro. Gonçalo diz a ele: pode tirar mesmo, e assim demonstrará o tipo de pai que é. Gonçalo chama Sérgio de mentiroso e diz que ele não tem moral para exigir nada. Sérgio diz a Gonçalo que ele nunca fez nada em sua vida, só demonstrou ser a prova viva do fracasso. Gonçalo diz que consegue viver sem ele e o menospreza. Lucas chega no hospital e diz que foi ali levar flores a Miranda, sua irmãzinha. Sérgio fica tenso. Alice diz às amigas que não imaginava a ceninha que Sérgio fez quando viu ela e Martim abraçados. Gonçalo vai se despedir de Alice e lhe dá um beijo no rosto. Alice percebe que o filho bebeu vinho e Fernanda fica tensa. Sérgio quer tirar Lucas da clínica. Lucas diz a Sérgio que Alice quer agora desempenhar a função de diretora da fundação. Lucas ameaça Sérgio. Martim liga para Alice e diz que está com vergonha depois do episódio que passaram mais cedo. Martim diz que espera que sua imprudência não tenha causado problemas para ela. Alice diz que não é que percebeu que Sérgio não gosta dele. Martim diz a Alice que está circulando na internet uma falsa notícia que foi ele que espalhou a fofoca sobre o romance de Sérgio e Julieta. Martim assegura que não fez isso e Alice acredita. Ele diz que queria estar com ela, a consolando com um abraço. Julieta apresenta o programa sozinha. Eva, Sérgio e Miranda assistem pela televisão. Julieta apresentando sozinha. Sérgio fica chocado e não gosta de ver a amante apresentando sozinha o telejornal. Gonçalo diz ao seu amigo que acabou bebendo e passou a noite com a amiga de sua mãe, que se sente culpado por Lorena. Tiago e Fábio repreendem Julieta por ter apresentado o telejornal sozinha. Sérgio liga para Julieta e diz que ela apresentou o programa muito bem, mas diz que na próxima vez que ela fizer isso, tirará o programa no dia seguinte. No presídio, Yara abraça Paulo. Paulo diz que graças a ela, o tiraram da solitária. Yara percebe Paulo diferente e pergunta o que ele tem. Paulo diz a ela que quer lhe pedir desculpas por esses dias ruins que ela viveu por culpa dele. Ele ainda revela que matou Simão Guerra. Sexta-feira, 11 de fevereiro. Yara se surpreende, mas diz que não acredita. Paulo pede desculpas por ter feito ela perder tempo nesse caso e que só a enganou, pois não quer estar na prisão. Yara diz que ele não seria capaz de matar alguém. Paulo diz que ele não teve opção e teve que atirar em Simão. Yara não acredita em nada e diz que ele faz isso para protegê-la. Paulo diz que é melhor ela não se meter em seu caso. Enquanto vai para a cela, Paulo chora. Luiz será o novo advogado de Paulo, já que Moisés tirou o caso de Yara. Dentro do carro, Yara chora. Moisés pergunta a Sérgio como está Miranda. Ele responde que ela já despertou e pergunta de Yara. Moisés diz a Sérgio que Yara foi à casa de Paulo, em uma comunidade perigosa. Ele conta que alguém a drogou e deixou Yara amarrada,
na casa do tal Paulo. Sérgio fica chocado e descobre que foi Moisés quem a resgatou. Yaya confessa a Alice que já sabia o que aconteceu com Miranda, sobre a ferida na cabeça. Ela conta que viu uma mancha no travesseiro de Miranda. Alice pergunta por que ela não disse nada. Yaya diz que Miranda pediu que ela não contasse, já que ela está com muitos problemas. Alice repreende Yaya pelo que fez em ocultar a verdade. A senhora diz que se sente mal e diz que o melhor seria ela ir embora da casa deles. Alice diz que não é necessário e diz que ela é da família, porém deve sempre lhe avisar o que descobre. Yaya promete que jamais esconderá as coisas dela. Sérgio chega ali irritado e diz a Alice que acaba de descobrir o que houve com Yara. Alice pergunta o que houve com ela. Sérgio diz que é óbvio que ela não sabia e diz: meus filhos passando por problemas graves e você nem sabendo. Yara pensa consigo que Paulo não pode ter matado Simão. Paulo diz a seu amigo que terá que aprender a viver ali, pois passará muitos anos preso. Sérgio conta a Alice o que aconteceu com Yara. Sérgio diz que seus filhos estão passando por problemas graves desde que ele saiu de casa. Aliás, desde que ela o expulsou de casa. Alice diz que não é culpa dela e que seus filhos já tomam suas próprias decisões. Os dois discutem e Sérgio diz que tem que voltar para casa e retratar esse desastre. Alguns bandidos entram na casa de Carlota. Um deles é Kaique, irmão de Luna, que vai roubando a casa, enquanto os outros ameaçam Carlota com uma arma. Antes de ir, Kaique diz a Carlota que é melhor ela nem denunciar. Se acaso fizer, ele tira sua vida. Carlota fica desesperada. Sérgio manda tirarem o carro de Gonçalo da garagem. Gonçalo pede que eles não façam isso, mas eles levam o carro. Alice diz a Sérgio que o que ele pede é inaceitável. Ela diz que foi devastadora a dor que ele causou nos filhos e nela. Alice diz que nunca mais volte para sua casa. Sérgio diz que já pediu perdão para ela e tenta a convencer de voltarem juntos. Alice diz que se sacrificou como mulher para dar uma ótima vida para ele e seus filhos e diz que ele não sacrificou nada. Sérgio diz que cometeu um grave erro e tenta aproveitar um momento de fraqueza de Alice para que ela o perdoe. Alice se mantém firme e diz que consagrou 30 anos de vida a ele e aos filhos. Sérgio diz que até a pessoa mais ruim merece mais uma chance. Alice pergunta se Sérgio acha que ela tem medo de ficar sozinha nessa idade, recomeçar do zero e sentir que é uma fracassada. Alice diz que não pode o perdoar e que não acredita nele e diz que sente que ele ama Julieta. Ela diz que lamenta não ter força para lutar e nem o perdoar. Sérgio pede a Alice que pense nele e em seus filhos. Fábio diz a Julieta que o programa não foi tão bem na audiência sem Sérgio lá. Julieta diz que tem capacidade para administrar aquele programa sozinha. Julieta diz a Fábio que quer ter o seu próprio programa. Ele diz que ela é inteligente, porém Sérgio é quem tem a maior decisão e mais palavra. Julieta diz que ama Sérgio, mas não permitirá que esse amor menospreze o seu êxito. Célia diz a Yara que ela não pode colocar sua vida em risco só por ter se apaixonado por Paulo. Yara diz que é o único que quer provar a inocência dele. Célia diz que da forma que ele fala, qualquer um percebe o amor dela por Paulo. O médico informa aos Carranzas que Miranda está melhor. Ela pergunta se já pode ir e Sérgio diz que ela vai ter que ficar até quando o médico decidir. Eva, que sempre quer atrapalhar em tudo, diz que isso que os filhos precisam é de autoridade paterna. Nicole pergunta a Ariana se ela desistiu de ser amiga da estranha Miranda. Ariana conta a Nicole e a Culebra que Miranda teve um acidente e está no hospital. Culebra pergunta qual tipo de acidente. Ariana diz que sofreu um golpe na cabeça. Nicole debocha e diz que talvez isso ela deixe de ser estranha. Fagundes está na feira para investigar a morte de Simão. Dois homens vão ver e planejam atacar. Kaique chega em casa com as coisas roubadas e dá um computador de presente para Luna. Luna fica feliz e agradece ao irmão. Marcela desconfia e pergunta de onde que o filho tirou o dinheiro para comprar tudo aquilo. Kaique diz que ganhou em uma aposta. Marcela sabe que o filho roubou e os dois discutem. Moisés diz a Yara que ela está passando ridícula em defender Paulo, que já se declarou culpado. Yara diz que não acredita que Paulo tirou a vida de Simão. Yara diz que mesmo que ele tenha tirado o caso dela, ela continuará investigando até descobrir a inocência de Paulo e ele ter que pedir perdão por suas falsas acusações. Fagundes é surpreendido por dois homens que tentam o agredir.
Fagundes pega sua arma, saca e atira em um dos homens, que cai ali ferido. O outro pega sua arma e atira em Fagundes no braço. Carina liga para Martim e diz que Paulo se declarou culpado pelo assassinato de Simão. Sérgio e Alice se recordam de momentos felizes no passado. Alice pergunta se ele está comendo bem e tomando seus remédios. Ele diz que não come tão bem como comia em casa, com a sua comida. Ele pega nas mãos de Alice e diz que a ama e que isso jamais mudará. Miranda vê a cena e sorri. Gonçalo vai à casa de Fernanda e Samuel chama por Fernanda. Gonçalo se surpreende ao ver Samuel. Samuel não gosta de ver Gonçalo ali e tenta tirar aos empurrões. Gonçalo vai embora. Alice liga para Carlota e pergunta se pode ir mais cedo na consulta. Carlota diz que cancelou suas consultas, pois assaltaram a sua casa e apontaram uma arma em sua cabeça. Martim convida Carlota e Sofia para passar a noite em sua casa. Elas aceitam.